Quando acordei, alguém tinha estado na minha casa enquanto eu dormia. Boa noite. Você está ouvindo relatos de terror para dormir, histórias narradas lentamente, para quando o silêncio parece atento demais. Existem medos que chegam com barulho, portas batendo, gritos, coisas caindo, mas os que ficam chegam de outro jeito. Eles entram devagar, se misturam à rotina até você não saber mais se algo está errado ou se sempre foi assim. Se você costuma ouvir essas histórias antes de dormir, se inscreva e fique, porque algumas noites não gostam de ser atravessadas sozinhas. Eu moro sozinho há tempo suficiente para saber quando algo muda. Não falo de barulho, nem de cheiro, falo de rotina. Eu sempre deixo as coisas do mesmo jeito. A chave no prato, ao lado da porta. O lixo desce à noite. A pia nunca amanhece vazia. Não por mania, por economia de esforço, por previsibilidade. Por isso, quando acordei e vi um copo de água ao lado da cama, eu não senti medo, senti confusão. Fiquei olhando, tentando lembrar se eu tinha levantado. Talvez sede, talvez esquecimento. Bebi, voltei a dormir. Na manhã seguinte, o lixo estava vazio. Eu tinha certeza de que não tinha descido. Abri a lixeira como se pudesse encontrar uma explicação no fundo, junto com o cheiro. Não encontrei. Ignorei. No terceiro dia, a louça apareceu lavada e alinhada na pia. Pratos virados do mesmo jeito. Talheres paralelos, como se alguém tivesse usado régua. Eu encarei por tempo demais. Era bonito. E era errado. Eu pensei em amigos, visitas, alguma lembrança confusa. Pensei em sonambulismo. Eu não sou sonâmbulo. Pelo menos, eu nunca tinha sido. Ri sozinho, um riso curto, defensivo. Naquela noite, eu deixei um prato sujo de propósito. Molho seco, um guardanapo amassado ao lado, um teste simples, quase infantil. Eu queria acordar e ter certeza. Acordei com um prato limpo, não só limpo, seco, guardanapo dobrado e ao lado um copo de água novo, na mesma posição do primeiro, como se alguém estivesse repetindo um gesto para eu entender. O copo estava tão perto da beira da mesa de cabeceira que qualquer movimento meu derrubaria, mas ele não caiu. Ficou ali, preciso, calculado. Eu tomei a água sem sede, só para reduzir a sensação de dívida. De manhã, eu procurei sinais óbvios: janela, porta, tranca, tudo fechado. A fechadura estava como eu deixo. Eu conheço o peso da chave, conheço o clique do cilindro. Não havia memória de ter errado. No trabalho, eu me peguei olhando mensagens antigas, tentando lembrar se eu tinha entregado uma cópia da chave a alguém. Eu não entreguei. Eu não sou esse tipo de pessoa. Na quarta noite, eu coloquei uma fita fina na parte interna da porta, bem na fresta. Não dava para ver por fora. Se alguém entrasse, a fita romperia. Eu dormi mal, acordando de meia em meia hora. A fita estava intacta, a porta fechada, a casa cuidada, a pia vazia.
o lixo sem cheiro. E um detalhe novo: minha camisa do dia anterior estava dobrada na cadeira, como se não fosse roupa suja, como se fosse uniforme. Eu senti um tipo de irritação que me assustou mais do que medo. Aquilo era invasão, mas tinha uma calma por trás, uma intenção quase doméstica. Era como ser observado por alguém que se considera dono do lugar. Eu comprei uma câmera barata e apontei para a sala, não para a porta, para o corredor. Eu queria pegar movimento, sombra, qualquer coisa. À noite, eu apaguei as luzes e fingi dormir cedo. A câmera gravou 8 horas de nada. O arquivo existia, a duração estava lá, mas o vídeo mostrava a sala imóvel como uma foto longa. O relógio no canto marcava o mesmo minuto por tempo demais. Depois, pulava. Eu assisti 3 vezes. O relógio engasgava, sempre no mesmo intervalo, como se alguém tivesse apagado alguns pedaços da noite. Não havia ruído, não havia queda de energia, só ausência. Na manhã seguinte, um bilhete estava na bancada da cozinha, um papel arrancado de caderno, letra firme, sem tremor. Você esqueceu de beber água. Eu não tinha como negar agora. O bilhete não era ameaça, era cobrança. Como se a casa tivesse uma rotina e eu estivesse falhando nela. Eu tentei jogar o papel fora. Parecia simples, mas, quando a mão chegou perto da lixeira, eu parei. A sensação foi ridícula. Medo de ofender alguém que não estava ali, e eu odiei sentir isso. Naquela noite, eu deixei todas as luzes acesas. Sala, cozinha, corredor. Dormi com claridade agressiva entrando pelas pálpebras. Não era coragem, era birra. Se alguém viesse, eu queria ver. Acordei de madrugada e todas as luzes estavam apagadas. Não faltou energia. O relógio continuava certo. O interruptor da sala estava no off. Eu não lembrava de levantar. Eu estava suando frio. Ao lado da cama, o copo de água. E desta vez, uma aspirina em cima de um guardanapo dobrado. Como se alguém tivesse previsto minha dor de cabeça antes mesmo de ela existir. Eu não tomei. Deixei ali como desafio. De manhã, a aspirina tinha sumido. O guardanapo continuava dobrado, sem marca de dedo. Era como se a casa soubesse limpar até as provas. Eu decidi dormir na sala. Sofá duro, cobertor fino, a câmera apontada para mim. Eu queria forçar uma situação diferente. Eu queria quebrar o padrão. Eu acordei na minha cama, coberto, travesseiro alinhado, e a câmera, na sala, virada para a parede, como uma criança de castigo. Eu fiquei sentado na beira da cama por vários minutos, tentando respirar sem fazer barulho. Eu não queria que aquilo soubesse que eu estava consciente. Eu não sabia por quê, só parecia prudente. No banheiro, eu percebi outra mudança. Minha escova de dentes estava úmida, como se tivesse sido usada. Eu encarei o espelho com raiva, esperando ver alguém atrás de mim. Não vi, só eu e meus olhos fundos. Eu comecei a chegar em casa mais cedo, abri a porta com cuidado, tentando surpreender o vazio.
Tudo parecia normal, normal demais. A casa não tinha sinais de vida, mas tinha sinais de cuidado. A comida na geladeira estava organizada por ordem, as garrafas viradas com o rótulo para frente, as sobras em potes transparentes, datadas com caneta preta. Hoje, amanhã, eu não escrevi aquilo. Eu raspei a escrita com a unha. A tinta saiu fácil, mas o gesto me deu náusea. Era como apagar o nome de alguém numa lápide. Exagero, eu sei, mas foi assim que meu corpo reagiu. Na sexta noite, eu tranquei a porta com 2 voltas e empurrei uma cadeira contra ela. Deitei vestido, sapatos nos pés, como se eu pudesse correr. Dormir assim é impossível. Ainda assim, eu apaguei. Acordei com os sapatos fora, alinhados ao lado da cama, minha roupa dobrada na cadeira e a cadeira de volta na cozinha, no lugar dela, como se nunca tivesse estado na porta. Eu fui até a porta, 2 voltas, trancada, a fechadura sem arranhões, a janela da sala fechada. A casa não tinha por onde permitir isso, e mesmo assim, tinha acontecido. O bilhete novo estava no balcão. Você não precisa ficar acordado. Eu li em voz alta, uma vez. Minha voz saiu estranha, como se não combinasse com a casa. Eu esperei uma resposta. Não veio som nenhum, mas o ar pareceu mais denso, como quando alguém fica parado atrás de você. Eu decidi ir embora por alguns dias, mala rápida, o essencial. Quando fechei a porta, eu senti alívio pela primeira vez em semanas. Desci as escadas sem olhar para trás. No carro, o celular vibrou com uma notificação que eu não reconheci. Dispositivo conectado. Casa. Eu não tinha aplicativo nenhum para isso. Eu não tinha nada conectado. Eu não era esse tipo de pessoa. Eu cheguei a um hotel barato, pedi um quarto no fim do corredor e deixei a mala fechada, como se abrir fosse compromisso. Tomei banho longo e deitei. Eu queria dormir sem dever nada a ninguém. Às 3h12, acordei com a sensação de que o quarto estava arrumado. Não limpo, arrumado. O copo de água ao lado da cama, o ar-condicionado ajustado, o controle remoto alinhado na mesa. No hotel, eu não tinha rotina, eu não tinha cozinha. Eu não tinha lixeira minha, e ainda assim alguém tinha reproduzido o gesto, como se não fosse a casa, como se fosse eu, ou algo colado em mim. Eu levantei e procurei a porta. A tranca do hotel estava fechada. Eu empurrei, testei, forcei, nada. Voltei devagar, com o coração batendo no ouvido. O copo de água tinha gotículas do lado de fora, como se tivesse acabado de sair de um lugar frio. Eu não queria tocar, mas eu toquei. Estava gelado demais para aquele quarto. No espelho do banheiro havia marcas no vapor, como dedos que desenharam uma frase e desapareceram. Eu aproximei o rosto e li com dificuldade: agora você descansa. Eu não dormi mais naquela noite.
Fiquei sentado, luz acesa, esperando amanhecer, como quem espera uma sentença. Quando o sol veio, eu decidi uma coisa: eu voltaria para casa e resolveria. Voltei no mesmo dia, abri a porta com a chave tremendo na mão. Tudo estava perfeito, limpo, organizado, silencioso. O tipo de casa que parece pronta para receber visita, só que eu nunca convidei ninguém. No balcão da cozinha havia um caderno que eu não tinha, aberto numa página. A letra era a mesma dos bilhetes. Havia colunas como uma lista: água, comida, sono, lixo. Ao lado de sono, vários horários anotados, muitos, sempre depois da meia-noite. E um comentário: ele resiste. Eu virei páginas e vi outras anotações, coisas que eu nunca contei a ninguém. Dor de cabeça, ansiedade, acorda assustado, finge que dorme. Era como ler meu corpo por dentro. Na última página, uma frase simples: eu aprendi você. Eu sentei no chão da cozinha. A casa parecia maior do que antes, como se os cantos tivessem espaço para alguém respirar sem ser visto. Eu pensei em gritar, mas gritar para quem? Para o vizinho? Para o vazio? Eu decidi quebrar a rotina de propósito: não lavar a louça, não descer o lixo, não beber água. Foi uma tentativa infantil de recuperar controle. Eu fiquei o dia inteiro com sede, por pura teimosia. À noite, eu deitei e encarei o teto, tentando não fechar os olhos. Meu corpo queria dormir, minha cabeça queria vigiar. Eu senti o peso do sono chegando como um cobertor pesado. E então, a cama afundou levemente ao meu lado. Não um impacto, um ajuste, como alguém se acomodando com cuidado para não me acordar. Eu prendi a respiração. O colchão cedeu mais um pouco, centímetro por centímetro, como se o peso fosse calculado. Eu não ouvi passos, não ouvi tecido, só a cama aceitando uma presença. Um cheiro limpo chegou primeiro, sabão talvez, ou algo neutro demais, aquele cheiro de casa pronta. Eu senti uma pressão leve no meu ombro, como uma mão que não queria ser mão. Eu quis virar o rosto, não consegui. O corpo ficou obediente ao medo. Uma voz não veio, nenhum sussurro, só um pensamento que parecia meu, mas não tinha o meu tom. Deixa. Eu senti o copo de água encostar na ponta dos meus dedos, como se alguém estivesse oferecendo, com paciência. Minha garganta doeu de sede. Eu não queria aceitar, mas aceitar parecia mais seguro do que recusar. Eu bebi sem abrir os olhos. A água desceu fria, limpa, perfeita. Quando terminei, o copo foi retirado com delicadeza. A cama voltou, devagar, ao lugar, como se a presença tivesse se levantado satisfeita. Na manhã seguinte, o caderno estava fechado. No balcão, um bilhete novo. Melhor. Só isso. E abaixo, uma linha. Hoje você vai dormir cedo. Eu rasguei o bilhete. Rasguei em tiras finas, como se cortar papel pudesse cortar aquilo. Joguei no lixo. Saí de casa com raiva. Voltei à noite e o lixo estava vazio.
No lugar das tiras, outro bilhete. Não gaste energia. Eu segurei o papel e percebi que minhas mãos tremiam de cansaço, não de medo, e isso me humilhou. Eu entendi o pior. Aquilo não queria me matar, queria me administrar, queria me reduzir a um conjunto de hábitos, água, sono, ordem, como se eu fosse um sistema com falhas e ele fosse a correção. Na cama, naquela noite, eu apaguei rápido. Antes de dormir, eu vi minha sombra na parede. Ela se moveu junto comigo. Normal. Eu quase ri. E foi nesse quase riso que eu percebi um segundo atraso. Não foi muito, menos do que um piscar, mas minha sombra demorou a acompanhar meu movimento, e no escuro algo ajustou o cobertor sobre mim, como quem termina um trabalho e fecha a porta por dentro. De manhã, o caderno estava aberto numa nova página, só uma frase, escrita com calma. Semana 2. Começar mais cedo.